Então, pessoal, nesse bloco vamos continuar abordando a afirmação histórica dos direitos humanos e vamos trabalhar agora sobre o Habeas Corpus Act. Esse instrumento, esse documento, ele foi extremamente importante no estudo dos direitos humanos porque ele influenciou outros documentos ao longo da nossa história. Ele influenciou no México o juízo de amparo e influenciou, inclusive, aqui no Brasil com o próprio mandado de segurança, com a própria lei de habeas corpus. E esse Habeas Corpus Act, ele foi inaugurado lá na Inglaterra em 1679. E qual foi o objetivo dele? O objetivo dele foi restringir os poderes absolutos do monarca no sentido de dar uma maior liberdade, uma maior autonomia para as pessoas circularem pela cidade e não terem constrangido o seu direito de ir e vir por conta de uma vontade do rei. Então, em 1679, ainda na dinastia dos Stuarts, foi criado essa lei do Habeas Corpus Act, que influenciou também o Bill of Rights, que a gente vai ver à frente. Então, aqui na tela, a gente vê exatamente quais são os legados desse Habeas Corpus Act. Então, o primeiro que a gente destaca é esse, que é a influência para o juízo de amparo, que foi um documento, um instrumento do México, que trouxe um procedimento, um mecanismo de um devido processo legal nos processos e julgamentos das pessoas comuns, das pessoas que queriam evitar a prisão arbitrária, a prisão ilegal. E no Brasil, também a gente utilizou esse instrumento como referência para a gente fazer a nossa lei de mandado de segurança e nossa lei de habeas corpus. O mandado de segurança é aquela medida contra um ato abusivo, um ato ilegal da autoridade coatora, né? Então, a autoridade pública coatora que comete um ato abusivo, ato ilegal, que pode, a pessoa que se sente violada esse direito pode impetrar o mandado de segurança. Então, esse documento do Habeas Corpus Act foi importante para isso. O Bill of Rights, de 1689, ele foi também um documento importante para o estudo dos direitos humanos, porque ele acabou com esse regime da monarquia absoluta lá na Inglaterra. Então, aqui na tela, a gente joga aí para vocês esse Bill of Rights de 1689 e traz como legado, principalmente o que é muito cobrado nas provas de vocês, esse instituto da separação dos poderes. Então, eu já vi provas de defensor público afirmando que o Bill of Rights ele foi um importante instrumento de instituição da separação dos poderes, de separar o que está na base do poder legislativo, do que está na base do poder executivo e a base do poder judiciário. Sim, foi extremamente importante para isso, porque ele tira da mão do poder, da mão do rei, esse poder do executivo, legislativo e judiciário que era concentrado na mão dele, ok? Então, ó, o principal destaque que a gente dá a esse Bill of Rights é exatamente isso, a separação dos poderes, declarando o parlamento como um órgão principal que até hoje, né? Até hoje você vê o primeiro-ministro da Inglaterra, ele sempre indo para o parlamento para buscar apoio das decisões das políticas internas e internacionais. Como, por exemplo, agora, nesse caso da Síria, que o primeiro-ministro tinha o interesse de fazer um ataque para a Síria, mas o parlamento inglês não permitiu, né? Então, isso vem, essa força do parlamento inglês vem lá do século XVII, né?
lá no final do século XVII, lá em 1689, beleza? Outro legado foi o fortalecimento do Tribunal do Júri e também a reafirmação do direito de petição e da proibição de penas cruéis, beleza? Então, bota na sua mente aí o Bill of Rights como um instrumento importante da separação dos poderes e do fortalecimento do poder do parlamento, do poder legislativo, como um órgão, o principal órgão da Inglaterra. Além disso, a gente precisa destacar no estudo da evolução histórica dos direitos humanos, desse desenvolvimento histórico, duas declarações, a Declaração Americana e a Declaração Francesa, que surgem com duas revoluções, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Vamos começar pela primeira declaração, que foi a Declaração da Virgínia, de 1776, que surge no processo de revolução, de separação, de autonomia dos Estados Unidos com relação à colônia, que era uma colônia, né, da Inglaterra. Então, nesse processo de luta, de independência da Inglaterra, os Estados Unidos criam essa Declaração da Virgínia, que traz os princípios democráticos que a gente entende hoje, porque até então a democracia era pautada e era destacada como a democracia direta ateniense, né? Então, essa democracia representativa que a gente tem hoje, ela é construída e consolidada lá na Virgínia, lá nos Estados Unidos, em 1776. Além disso, se destaca essa soberania popular, né? O povo lutando contra o poder inglês e buscando uma separação da Inglaterra. Então, nesse momento, se proclama os direitos de liberdade, buscando também a dimensão da propriedade, do direito à vida, do direito à liberdade de religião, né? Então, nesse momento, onde a liberdade ela é proclamada como um princípio matriz do Estado democrático norte-americano, beleza? Então, qual é o legado que você precisa levar para a sua prova da Declaração da Virgínia? Foi, então, trazer esses princípios democráticos e trazer como norte a liberdade como sendo um princípio básico para a garantia da dignidade do ser humano. Então, essa foi uma contribuição extremamente importante dos norte-americanos para o que a gente entende hoje como os direitos humanos. E estimulou também essa Revolução Americana a Revolução Francesa. Então, essa Revolução Americana, ela influenciou, incentivou, anos após, em 1789, com a Revolução Americana, se criar a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aí a prova pode perguntar para você, qual é a diferença entre uma e outra? A Declaração da Virgínia, a Declaração da América com essa Declaração Francesa. A francesa, ela tinha um caráter muito mais universalista, enquanto que a americana, ela era muito mais pautada numa demanda de buscar uma autonomia, uma independência dos Estados americanos da Inglaterra, ok? Mas a francesa, ela tinha um caráter muito mais universalista, e o próprio nome aí aponta, né? Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mas até o próprio nome da declaração, Declaração do Homem e do Cidadão, você já percebe que essa universalidade, ela não era interpretada como a gente interpreta hoje. Não era para qualquer pessoa, independente de raça, credo e religião. Era um grupo burguês, era um grupo específico que fazia jus a essa diretriz de universalidade, ok? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter atenção. Então, essa declaração francesa, ela busca uma supressão das desigualdades estamentais que surgiram com os feudos, né?
Então, ela busca desgarrar da ideia de concentração do poder na mão do rei e busca também de distribuir mais direitos e garantias para a população. Mas a população não era a população como um todo, ainda assim havia uma limitação dessas pessoas, dessa população. Nessa Revolução Francesa é que se destaca os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, né? Liberté, égalité e fraternité, que é destacado como o grande jargão da luta da Revolução Francesa, ok? E nesse momento também se protege os direitos de propriedade. Mas apesar desse momento você apontar a fraternidade e a igualdade, o que se destacou nesse ponto, nesse momento, foi a busca pela uma maior liberdade, de buscar uma maior autonomia e de sair dessa submissão à coroa real francesa. John Locke foi o grande pensador dessa época e ele trouxe como legado, isso é importante para vocês, para fins da sua prova, que se a prova perguntar quem é o referencial teórico desse período da Revolução Americana, da Revolução Francesa, é John Locke. Ele cria os ideais de liberdade com base nos direitos naturais. Então, ele que é esse percursor da promoção dos direitos naturais, da promoção da liberdade, como sendo o caminho para uma maior autonomia e de um caminho da conquista de dignidade para a população como um todo. Então, já vi algumas provas perguntando sobre quem era o pensador que influenciava esse período do final do século XVIII, né, que influenciou tanto a Revolução Americana quanto a Revolução Francesa, né? Então, essa ideia do individualismo, com base em que o ser humano, a partir do momento que nasce, tem direitos natos, inderrogáveis, que não pode ser sucumbido, que não advém não advém de uma divindade, mas sim da própria natureza do ser humano, beleza? Então, John Locke é o pensador que influencia esse período. E esse período, esse momento da nossa história, é o que a gente chama da primeira geração ou primeira dimensão dos direitos humanos. E aí, essa primeira geração ou essa primeira dimensão dos direitos humanos, ela tem como o legado a busca pela liberdade, ok? Então, se a prova chegar para você e perguntar qual é o princípio irradiador da primeira geração ou primeira dimensão dos direitos humanos, o princípio irradiador é o princípio da liberdade. É a pauta principal de luta desse período da história. Apesar de a gente ver temas como igualdade e fraternidade lá na Revolução Francesa, mas a principal pauta era os direitos de liberdade, ok? Esses direitos de primeira geração, eles buscam a garantia de liberdades públicas. Ele busca uma não intervenção estatal. Ele busca que o Estado ele cumpra uma obrigação de não fazer, ou seja, de não intervir, de não obstacularizar as liberdades públicas das pessoas. E você precisa saber disso, porque diversas provas ficam fazendo a confusão entre a primeira geração e a segunda geração dos direitos humanos, que a gente vai falar logo à frente. Mas tenha em mente isso, a primeira geração dos direitos humanos, ela tem como dimensão, tem como princípio norteador o princípio da liberdade, ela irradia essa preocupação com a garantia das liberdades públicas
e tem um conteúdo de uma não intervenção estatal. É o cidadão falando para o Estado: Estado, não intervenha na minha liberdade, Estado, não intervenha na minha vida, Estado, não intervenha na minha propriedade, não intervenha nesses meus direitos civis e políticos, ok? Beleza? E aí a gente traz aí na tela para vocês um grande destaque de um doutrinador, o George Jelinek. Esse doutrinador, ele entende que os direitos políticos, eles, diferentemente do que a grande maioria da doutrina enquadra como sendo direitos de uma não atuação estatal, esse doutrinador em específico, ele entende que esses direitos políticos, ele tem um status ativo, ok? Tem um status ativo e não negativo, como a gente está falando aqui de uma não intervenção estatal, ok? Então, o George Jelinek, ele faz essa diferenciação. Eu trago isso aqui para vocês porque isso é um pensamento específico desse estudioso, que pode ser cobrado numa prova mais aprofundada de defensor público, de procurador, de promotor de justiça, ok? Então, ele entende que o indivíduo pode se apresentar em relação ao Estado em 4 posições. Ele fala, ó, o indivíduo ele se apresenta ao Estado em 4 posições ou status. Uma posição positiva, uma negativa, uma ativa e uma passiva. Então, a positiva seria essa ideia dos direitos econômicos, sociais e culturais. A negativa seria a dos direitos civis. A ativa seria a dos direitos políticos, ok? E aí ele fala, ó, para eles os direitos políticos investem as pessoas no poder de participar ativamente do Estado, ok? Então, ele faz essa diferenciação entre os direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais, beleza? Então, toma cuidado com essa característica desse doutrinador, mas a regra, se a prova perguntar sem especificar o entendimento desse doutrinador, a regra é que os direitos civis e políticos eles representam uma não atuação estatal, ou seja, o indivíduo buscando uma não intervenção do Estado nas suas liberdades públicas, beleza? Ok? Mas esse doutrinador ele diz, ó, não, essa não atuação estatal é com relação aos direitos civis. Os direitos políticos, o direito de nacionalidade, o direito de você votar e ser votado, por exemplo, esses direitos é uma postura ativa que você tem com relação ao Estado, ok? Então, não seria essa posição negativa, essa posição de uma não intervenção estatal, ok? Tá bom? E aí, a gente caminhando ainda no estudo do desenvolvimento histórico dos direitos humanos, a gente entra na segunda geração ou segunda dimensão dos direitos humanos. Depois de a população lutar e, de uma certa forma, garantir os direitos de liberdade, os direitos civis e políticos, com a Revolução Industrial, com o contexto da pós-Primeira Guerra Mundial, a população se deparou numa situação em que somente a liberdade não era suficiente para se garantir, para se proteger os direitos mínimos, básicos da sua dignidade. Falando em outras palavras, quando a gente enxerga a Revolução Industrial e a gente vê filmes como, por exemplo, Charlie Chaplin, que ele apresenta no filme histórico, ele fazendo um concerto na máquina sem parar, ele faz um concerto tão grande, de forma tão repetida, que ele mesmo entra na máquina e faz, se embanana todo naquela máquina e toda. Então, aquele cenário cômico era uma crítica ao modo de produção capitalista que explorava em grande escala
a mão de obra sem dar em contrapartida um ambiente salubre, um salário digno, sem dar em contrapartida saúde, educação, sem dar um seguro de vida, enfim, sem dar nenhum direito social, nenhuma garantia trabalhista. Então, a partir dessa realidade, dessa demanda social, a população, principalmente lá na Alemanha, lá no México, ela se volta contra o Estado com a outra pauta, com a outra proposta, com a outra linha de atuação e de manifestação com relação ao Estado. Era uma busca por uma atuação estatal. Então, enquanto no primeiro momento se lutava por uma não intervenção do Estado no sentido de se garantir as liberdades públicas, agora, nesse momento, se busca, ao contrário, que o Estado intervenha para se regular a economia e se garantir minimamente condições para todos de um ambiente de trabalho salubre, de um salário digno, de um acesso à educação, à saúde, porque na lógica capitalista, o que é que a gente tem? A gente tem a exclusão como mecanismo mecanismo básico do andamento do sistema. A exclusividade, a distinção, a discriminação é a base do sistema capitalista. Por que você tem uma Ferrari e ao lado um Fusca? Porque é essa ideia da exclusividade. E aí não somente nesse parâmetro do Fordismo, que também faz parte desse movimento da Revolução Industrial, né, da produção em massa, em esteira, né? Você tem uma dinâmica em que o ser humano ele é colocado no patamar de exclusão para fins de saciar o ideário do capitalismo. Tem alguns doutrinadores marxistas que apontam que o capitalismo ele veio para trazer um valor monetário, inclusive, para o próprio ser humano, né? A partir do momento que ele é utilizado e explorado na sua mão de obra e a partir da ideia da mais-valia, né? Que é a exploração ao máximo com retorno mínimo, né? Que Karl Marx falava muito bem sobre isso. Dentro dessa ideia, há algumas populações, como por exemplo no México, em 1917, fez uma revolução pautando a garantia desses direitos econômicos, sociais e culturais. Então, nesse momento, a gente corta esse momento na história como sendo o momento da segunda geração ou a segunda dimensão dos direitos humanos, que se busca a garantia dos direitos econômicos, sociais e culturais, como, por exemplo, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, ao lazer, à cultura, beleza? E busca, assim, então, uma atuação, uma intervenção estatal. Na Alemanha, 1919, também foi promulgado uma importante Constituição que, inclusive, influenciou aqui no Brasil, a Constituição de Weimar de 1919, que trouxe uma gama expressiva de direitos sociais para a população alemã. Mas o que é interessante, né, que apesar dessa Constituição alemã, ela ser muito robusta na pretensão da igualdade, de uma difusão de direitos econômicos, sociais e culturais, ela não foi suficiente para impedir a evolução do nazismo e o avanço de Hitler, né? Porque Hitler, em 1932, até antes, em 1929, ele surge dentro do momento que estava promulgado, estava em vigência a Constituição Alemã de 1919. E aí os constitucionalistas, aí eu vou pedir a ajuda aos constitucionalistas, né, que eles vão explicar que isso ocorreu
porque na Alemanha não havia um controle de constitucionalidade, né? Por não haver um controle de constitucionalidade dos atos administrativos serem comparados com o que está previsto na Constituição e aí serem declarados inconstitucionais e impedidos de produzir efeitos, por não existir isso na Alemanha, nesse período, é que se abre espaço para a promulgação, né, e a publicização do ideário nazista, de raça ariana pura, enfim, ok? Então, dentro dessa segunda geração, dessa segunda dimensão dos direitos humanos, o que vocês precisam ter em mente é exatamente isso. Essa segunda geração, essa segunda dimensão, ela irradia um princípio de igualdade, diferentemente da primeira geração, que irradia o princípio da liberdade. A segunda geração, a segunda dimensão dos direitos humanos, irradia o princípio da igualdade. Foi desenhado no contexto histórico dessas revoluções do México, da Constituição de Weimar de 1919, do Tratado de Versalhes, que cria a OIT, também lá em 1919, a Organização Internacional do Trabalho, que traz padrões universais de controle do meio ambiente saudável e de regras trabalhistas para os empregados, trazendo regulamentação entre a relação de empregador e empregado. Então, esse momento, ele é importante no estudo dos direitos humanos, porque ele traz uma nova dimensão, uma nova pauta de luta, que é a proposta da igualdade, que é a proposta dos direitos econômicos, sociais e culturais. Posteriormente a isso, a gente entra já na terceira geração ou na terceira dimensão dos direitos humanos. Como a gente falou, infelizmente a Constituição de Weimar, apesar de ela ser muito robusta no seu texto de garantia de direitos sociais, ela não havia esse controle de constitucionalidade e permitiu essa escalada do nazismo e de influência para o fascismo na Itália também, e que provocou a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse momento de Segunda Guerra Mundial, existem vários filmes que falam sobre esse período, né? A Lista de Schindler é um filme muito interessante, em preto e branco até, mas assim que reflete com muita propriedade o período de grande perseguição, de grande extermínio dos judeus e das pessoas que não eram consideradas da raça ariana pura, que era promulgada pelo Hitler, né? E que foram colocadas em centros de concentração para trabalhar de forma exaustiva e de forma forçada para o regime dele. Então, nessa segregação social, o regime nazista, ele não só fez trabalhos forçados, como eu já falei aqui também, emplacou diversos experimentos da biologia, né, da medicina, porque considerava que quem não era ariano, quem não era da raça ariana, não era considerado ser humano. E por conta disso, por não ser considerado ser humano, poderia ser utilizado da forma como quisesse o regime nazista e da forma como e do volume de trabalho que ele bem entendesse. Então, nesse momento, é o que a gente chama que o ser humano ele foi considerado um objeto, ele foi coisificado. Então, a partir desse momento de grande violação em escala mundial dos direitos humanos, inclusive a gente tem relatos de que vários judeus, várias pessoas vieram refugiados aqui para o Brasil, né? Então, nesse momento, se tem, depois da Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional se depara com a necessidade de se evitar com que novos
perseguições, novos extermínios em massa ocorressem no mundo. E a partir também das duas bombas atômicas, né, de Hiroshima e de Nagasaki, né, que os Estados Unidos soltam lá no Japão por conta que o Japão fez aquele ataque em Pearl Harbor, né? Então, a partir desse impacto que a comunidade internacional toma, né? Dizem que o presidente russo, quando viu o impacto das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, ele ficou pasmo, né? Da pressão e da possibilidade de intervenção que os Estados Unidos ganhou, né? Com essa corrida armamentista dele. Então, a partir desse momento, a comunidade internacional se depara com uma nova necessidade, uma nova demanda, que é de se criar uma paz internacional, de se proteger os direitos difusos das coletividades, de se proteger a autodeterminação dos povos, de se evitar essas perseguições em massa. Então, nesse momento do pós-Segunda Guerra Mundial, a gente entra na terceira geração ou na terceira dimensão dos direitos humanos. E essa terceira geração ou terceira dimensão dos direitos humanos, ele busca garantir uma maior qualidade de vida para os seres humanos, busca proteger esses direitos meta-individuais, esses direitos difusos, e aí sobreleva-se a proteção ao direito ao meio ambiente, direito do consumidor também, e esse direito à paz, que é considerado basilar para a harmonia dos povos, dos seres humanos. Que até hoje, por conta desses princípios que foram construídos no pós-Segunda Guerra Mundial, é o que segura de não haver uma terceira guerra mundial. Então, quais são os valores que se traduzem nessa terceira geração, nessa terceira dimensão dos direitos humanos? Que é o que cai na sua prova. São os valores da fraternidade e da solidariedade. E no próximo bloco, a gente continua falando sobre esse momento do pós-Segunda Guerra Mundial e de alguns aspectos relevantes relativos à Declaração Universal dos Direitos Humanos, Carta da ONU, tá bom? Até a próxima!